Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre da safra 21-22. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de relações com investidores da São Martinho. O áudio e os slides dessa apresentação serão transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação do call da São Martinho referente ao primeiro trimestre da safra 21-22. Vamos iniciar o nosso call diretamente na página 4, onde a gente tem os destaques operacionais do trimestre, quanto foi de cana processada e produção de açúcar e etanol. Bem, no trimestre da safra 21-22, o grupo moeu 8,7 milhões de toneladas de cana, 12,9% a menos do que o mesmo período do ano anterior, devido principalmente a uma piora na produtividade dos nossos canaviais, resultado aí da forte estiagem que ocorre aí desde o ano passado, que impactou diretamente no crescimento do canavial. O ATR médio foi um pouco melhor, dado a seca, 2,9% acima do trimestre passado, compensando parcialmente aí a perda da produtividade. Com isso, a gente tem uma redução na produção de açúcar de 8,6% na comparação TRI contra TRI e de 11,9% na redução de etanol, chegando a 358 milhões de litros, no primeiro trimestre. Vale lembrar que no começo da safra a gente optou por fazer um pouco mais de açúcar aqui para atender alguns contratos, mas no decorrer dos próximos trimestres a gente está migrando a nossa produção para etanol, conforme fato relevante que a gente divulgou aí no final de junho. Adicionalmente a isso, se a gente quebrar aqui o que é etanol anidro hidratado, grande parte desse etanol produzido é etanol anidro. A gente está produzindo no máximo nosso etanol anidro para atender o mercado, a exemplo do setor inteiro que a gente acompanhou hoje. Saiu um relatório atual da Única sobre a moagem e produção de etanol e açúcar. A gente percebe que na comparação da 2021 e 21-22, o Centro-Sul produziu 24,6% a mais de etanol anidro para atender o mercado e por conta também de preços melhores desse produto. Então, na sequência de produção do primeiro trimestre foi basicamente anidro, açúcar e, por último, etanol hidratado. No próximo slide, a gente tem aqui os destaques financeiros do trimestre. A gente cresceu 28,8% a nossa receita líquida, chegando a 1,3 bi de reais no T22, apesar de uma queda do volume vendido em ATR equivalente de 14,4%, sendo que caiu 14,7% o volume de açúcar vendido e 14,1% o volume de etanol vendido. A razão pela qual a gente vendeu menos açúcar e etanol, primeiro, é por conta da menor produção, e segundo, porque a gente entende que os preços tanto de açúcar e de etanol vão estar melhores nos próximos trimestres. A margem da companhia EBITDA foi 52%, com crescimento nominal do EBITDA de 40%, saindo de 491 para 688 milhões de reais, e a margem EBIT foi de 27,8%, onde o EBIT cresceu quase 100% na comparação TRI contra TRI
chegando a 367 milhões de reais. O nosso lucro caixa chegou em 238 milhões de reais, 61% acima do exercício passado, do mesmo exercício passado, apesar de a gente ter despesado nesse trimestre um volume grande de variação cambial que estava represado no hedge accounting, e dado que nós antecipamos algumas dívidas em dólar e teve vencimento de dívida, pela regra do hedge account, a gente tira do patrimônio líquido e coloca essa despesa no resultado. Se não fosse essa despesa sem efeito caixa e não recorrente, né, uma vez que ela fica represada por anos até a liquidação, até a exportação do açúcar, o lucro caixa da companhia teria sido ainda melhor. Tá? A melhora do resultado, né, foi basicamente por conta de melhora de preços, como a gente observa aqui nesse slide. Né? O açúcar subiu 28%, saindo de R$ 1.291 por tonelada para R$ 1.656. Grande parte desse açúcar já estava fixado, então acabou transitando via resultado em cima do hedge que tinha feito lá atrás, que foi um preço inferior do que o preço de mercado. Por isso que a margem do açúcar, a gente vai ver lá na frente, é um pouco pior do que o etanol. Mas o etanol, o preço médio subiu 84,7%, chegando aí a R$ 2.916 por metro cúbico. E com isso ajudou foi o principal catalisador para a melhora do EBIT, do EBITDA e dos números da companhia. A cogeração, o preço médio subiu 24,9%. A gente tinha uma parte desse trimestre que era spot, então a gente acabou aproveitando aí de preços melhores no mercado spot por conta da escassez de água e naturalmente o preço de energia subiu. O volume foi pior por conta aí da menor moagem no período, conforme eu já detalhei no slide anterior. Indo para o slide seguinte, a gente tem aqui uma visão do custo caixa da companhia, incluindo o CAPEX de manutenção, que é tratos culturais, manutenção entre safra e plantio, e uma visão olhando só o CPV caixa que transita via resultado. Né? Então, vamos começar da esquerda para a direita. Né? Na esquerda, no CPV caixa, a gente saiu no primeiro trimestre com um custo de 431 milhões de reais, chegando no primeiro trimestre 22 para 504 milhões de reais, um aumento de 16,8% no custo, apesar do volume vendido no período ter sido 14,4% menor. E aí os principais ofensores para o aumento desse custo foi o preço do Consecana, que subiu no período algo próximo a 56%, 57%. No release tem o detalhe lá exatamente do preço do Consecana que subiu. Quando a gente exclui o preço do Consecana e olha unitariamente o custo unitário por volume vendido, a gente tem um aumento de 5,9% na comparação TRI contra TRI. Esse aumento de 5,9% é devido ao maior custo de diesel no período. O diesel que transitou via o custo do diesel que transitou via despesa no ano passado, a gente pegou um preço de petróleo bastante baixo, e tem uma parte aqui também de preços de defensivos e fertilizantes que aumentaram bastante aí nesse período. Quando a gente inclui o custo caixa total, que é plantio, tratos culturais e manutenção de entre safra, né, a gente tem aqui a margem do açúcar piorando em 2,6 pontos percentuais, uma vez que o preço subiu, o preço de açúcar vendido subiu menos que o custo. Lembrando que dentro desse custo de caixa de açúcar, a gente tem o Consecana, que também é impactado pelo preço do etanol aqui na composição do açúcar. E no caso do etanol, a gente tem uma melhora de margem considerável, 17,4 pontos percentuais, uma vez que o custo subiu 45%, e o preço médio de etanol subiu 84,7%. A gente espera que essa tendência de margem de etanol bastante saudável para os próximos trimestres continue, e uma margem um pouco mais apertada para o açúcar, principalmente no segundo e no terceiro trimestre, que ainda tem um volume grande de hedge que foi feito lá atrás e vai ser transitado via resultado. Porém, já no quarto trimestre, onde eu tenho maior volume de açúcar ainda em aberto para estar fixando, que é lá na tela de março, a gente espera que
a margem se comporte mais ou menos igual com a margem do etanol apenas no último trimestre. No próximo slide, a gente tem aqui um resumo do endividamento. A companhia teve uma queda de 10% na dívida líquida, na comparação março 21 com junho 21, período qual, geralmente, essa dívida líquida aumenta por conta do capital de giro empregado no período. A razão pela qual a dívida caiu, a gente tem aqui abaixo os principais itens. A gente tem um fluxo de caixa operacional de 416 milhões de reais, que é a nossa EBITDA menos o CAPEX, uma variação cambial positiva, reduzindo a dívida em 214 milhões de reais, investimentos em CAPEX de expansão, melhoria, incluindo aqui o CAPEX da planta de milho, 211 milhões de reais, e capital de giro de 146 milhões de reais. Com isso, a gente tem um aumento da dívida, uma queda na dívida, perdão, de 10%. Nesse trimestre, no momento em que o dólar estava lá na casa de 5,20, 5,10, a gente optou por fazer pré-pagar algumas dívidas em dólar e transferir fazer um swap de algumas dívidas em dólar para real. E atualmente a nossa posição de dívida entre real e dólar tem 69% da dívida em reais e 31% da dívida em dólar, abrindo espaço aí para a gente seguir a área comercial no momento em que ela decidir fazer as fixações de açúcar. O nosso programa da dívida está bastante folgado. A gente tem aí 1,3 bi de caixa no fechamento de junho. Nesse fechamento de junho já estava no caixa debênture que a gente emitiu, de 500 milhões de reais, mas ainda não estava um empréstimo do FC, que entrou na sequência do mês de julho. E mesmo assim, a gente com caixa paga praticamente 3 anos de dívida aí, e todos os investimentos que vão ser realizados na UTE e na planta de etanol de milho, a gente vai estar par e passo investindo e tomando dinheiro junto ao BNDES do empréstimo que já foi aprovado. Na sequência, a gente tem aqui o cenário de açúcar e etanol, né, para a gente comentar um pouquinho antes das perguntas e respostas, né? A gente está com um cenário bastante construtivo para o açúcar, né? Resultado aí da safra do Centro-Sul do Brasil, principalmente. Hoje, o número mais atual da Única, a gente percebe que provavelmente vai ter uma queda importante na produção de açúcar aqui no Centro-Sul. A nossa estimativa é que a moagem fique aí na casa de 520, 525 milhões de toneladas no máximo, né? Os nossos canaviais estão sentindo, como vocês viram, estamos aí com 75 toneladas por hectare de produtividade, é uma produtividade para o Grupo São Martinho, eu diria que quase inadmissível, né? Fora isso, a gente teve agora em julho e agosto, né? A gente, São Martinho e o setor, o impacto da geada, que não estão nos números ainda publicados pela Única nesse último relatório. A gente vai ver o impacto da geada no setor aí no próximo relatório que a Única deve soltar, né? Esse número de hoje não tem ainda nenhum impacto da geada. Então, o cenário é bastante construtivo. Tem a Índia aí com o potencial de migrar parte da produção de açúcar para etanol aí no futuro próximo. E com isso, né, a gente tomou a decisão aí de diminuir a velocidade de hedge de açúcar. A nossa posição de hedge da safra atual e da próxima safra é praticamente o mesmo volume que a gente tinha aí no fechamento de março, e a gente entende que pode ir para um ciclo aí nos próximos 18 meses bastante positivo, tá? No caso do etanol, o etanol melhorou bastante de preço nos últimos meses, junto aí com o preço de gasolina num patamar melhor dado o preço de petróleo. Petrobras está acompanhando aí o preço da gasolina mais ou menos junto ao mercado internacional, o que é bastante positivo para o setor, o que induz investimento, uma vez que você tem rentabilidade e consegue aí investir nos projetos que fazem sentido, tá? Você percebe, no último relatório da Única, que saiu hoje, a gente percebe um maior consumo de anidro, e o setor está preparado para estar suprindo essa necessidade de anidro para o mercado. E a gente entende que esse preço saudável aí na casa de R$ 3.300 por metro cúbico, na média de anidro hidratado, deve se permanecer aí até o final dessa safra, tá? Assumindo, obviamente,
que o preço de petróleo fique na casa de $65 por barril. Tá? Bem, esses eram meus comentários iniciais e vamos abrir para perguntas e respostas agora. Obrigado por enquanto. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. A nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Obrigada. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Felipe, eu tenho duas perguntas. A primeira delas em relação a custo para essa safra e para a safra que vem. Né? A gente, como você falou, a gente está vendo um aumento relevante aí dos insumos e também de frete e logística. Se puder relembrar para a gente a relevância dessas duas linhas na parte de tratos culturais e também de custo, né? E que tipo de aumento vocês estão antecipando para a safra 22/23, ou seja, quanto que isso pode eventualmente impactar eventualmente capex ou custo. E a segunda dúvida é em relação ao hedge, né? A gente se puder dar um pouco mais de detalhe do quanto do que você vendeu essa safra, esse trimestre em relação ao açúcar veio de cana própria, para a gente tentar reconciliar essa sua exposição de açúcar de cana própria redeada para o restante da safra, acho que seria bastante importante. Obrigada. Oi, Isabela, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar pela última. O nosso hedge, atualmente, é 100% hedge de cana própria. Tá? Então, da safra 21/22, eu tenho 712 mil toneladas, vendido aí ao nível de R$ 1.655 por tonelada, aproximadamente. Isso é 85% da cana própria fixada. Tá? Agora, o que é consecana, né? Vai ser feito. A gente não faz o hedge, a gente vai vendendo junto com o pagamento do fornecedor, tá? No caso da 22/23, a gente tem 346 mil toneladas, de novo, tudo de cana própria, ao nível de R$ 1.800 por tonelada. E o consecana também, a gente não tem nada vendido. No momento em que o consecana andar, na época, a gente vai na formação do consecana, a gente vai aos poucos fazendo essas vendas de açúcar no mercado, para não ter nenhum descasamento, tá? Então a gente nunca faz na frente do consecana. Não, isso sim, não sei se eu fui clara na pergunta. Minha dúvida era o seguinte, né? Quando a gente olhava o release do quarto TRI, você estava com 900 e tantas mil toneladas sediadas, que era 97% da sua cana própria, né? E esse percentual como cana própria, hoje ele é menor, que eu entendo que uma parte disso foi faturado desse hedge você entregou, alguma tela, enfim, a gente não tem essa quebra. Então, se eu puder perguntar de um outro jeito, né? Como que a gente olha o seu hedge para os próximos trimestres? Quanto você está exposto à tela de março versus as telas dos próximos 2 tris? Não, entendi a pergunta. Na verdade, assim, eu reduziu percentualmente porque, basicamente, o grosso do primeiro trimestre de faturamento foi quase tudo cana própria, né? Então, porque na regra do consecana, no primeiro trimestre, acho que é 18% ou 20% só, tá? Eu não tenho aqui o hedge por tela, né? Para te passar, depois eu peço para o time aqui te ligar e passar, tá? Aí daí eu te mostro por tela, mas a grosso modo, assim, eu tô muito pouco fixado na tela de março, né? De 85% quando você olha a safra total, eu diria que é quase 100% nas telas de outubro, né? E muito pouco na tela de março. Mas depois eu te passo em detalhes, tá? Tá claro. Bem, a primeira pergunta em relação aos custos, né? Para a próxima safra, né? A safra 22/23, né? Eu acho que
todo aumento de custo que teve, a gente, do ano passado para esse, né, eu não acho que vai ter um novo aumento de custo para o próximo ano, né? Não sei se eu fui claro aqui. Então, dá um número, vai. NPK subiu na ordem de 50%, né? E a gente aqui tem um esforço de sempre aumentar a produtividade, de fazer diversos projetos, por exemplo, para ampliar a vinhaça, por exemplo, né? E aí, com isso, eu consigo diminuir o meu consumo de nitrogênio, por exemplo, né? Então, dado esse investimento, né, você não vai enxergar que o meu custo aumentou muito. Porém, o preço do produto em si, do NPK, aumentou da ordem de 50%. Alguns 58%, outros 40%, mas na média, alguma coisa próxima a 50%. Tá? No ano passado, pra você ter uma ideia, eu gastei, a 2021, tá? Eu gastei 60 milhões de reais entre nitrogênio, fosfato e potássio, tá? Nesse ano, minha expectativa é que eu gaste alguma coisa próxima a 90 milhões de reais. Sendo que, no caso do potássio, eu estou diminuindo o consumo aí na ordem de 20% a 30% por conta de alguns projetos que entraram em curso e aí já estava previsto realmente utilizar menos potássio, tá? Então, assim, o aumento de custo que teve de maquinário, que é a aço, etc., e mais a de insumos, já vai estar bucado no meu resultado nessa safra aqui, né? Para o próximo ano, eu espero até que talvez reduza, né? Ou, na pior das hipóteses, se mantenha nesse nível, que é um nível bastante alto, né? Você percebe que quando você olha o meu custo, meu cash cost total, que aí inclui o CAPEX, e o CAPEX tem um peso grande de plantio e tratos culturais, né, o que é caixa mesmo, você já vê lá que ele aumenta na casa de 32% no caso do açúcar e 45% no caso do etanol. Por conta disso, esses custos que estão maiores. Tá? No CCT, por exemplo, que uma grande parcela do CCT é diesel, né? O diesel subiu 53% na comparação tri contra tri, né? Tudo bem que eu peguei um trimestre num preço de petróleo muito baixo no ano passado, que estava no meio da pandemia, e nesse tri aumentou muito, mas é um ofensor importante do custo. Então, para tentar te dar uma resposta mais curta agora, olhando para o próximo ano, os custos eu entendo que devem estar igual ou menor do que esse ano, né? Os custos efetivamente defensivos, diesel, etc. Tá? A gente não espera nenhum aumento maior. No caso do aço, né, onde pega o aço bastante são em maquinário, em capex, né? O grande volume de capex da São Martinho, que é a cogeração e a planta de milho, a gente já conseguiu fechar o projeto antes desse aumento relevante de aço, então a gente não deve ter nenhum aumento de custo de projeto, tá? Agora, nas máquinas agrícolas, nas máquinas que a gente vai ter que trocar colhedora, trator, caminhão, etc., isso deve acontecer mais no final do trimestre, provavelmente vai ter um aumento aí na máquina na casa de 25% a 30%, tá? Mas ainda estamos em discussão como a gente consegue reduzir isso, tá? Está super claro, Felipe. Obrigado. Obrigado, Isa. A próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, Banco UBS. Oi, pessoal. Obrigado, Felipe. As perguntas aqui do meu lado. A primeira, Felipe, se puder, obviamente, acho que é uma pergunta recorrente nos últimos calls, dada a visibilidade do processo de desalavancagem de vocês, né, vamos dizer, de geração de caixa. Então, quando a gente olha a alavancagem líquida da companhia num patamar, não diria nem confortável, talvez abaixo do ótimo, se a gente puder colocar assim, né? E a gente sabe que vocês têm alguns projetos no pipeline, mas eu queria que você pudesse dar um pouco mais de cor na atualização desse processo de alocação de capital. E aí, se você puder comentar um pouco de cada uma das opções, falar um pouco de dividendo, um pouco de recompra, um pouco de projetos de cogeração, eventualmente projeto de etanol de milho e eventualmente até, acho que muito tem se discutido aí em função do IPO recente da Raiz e a parte de etanol de segunda geração, se vocês têm algum interesse.
Segunda pergunta, Felipe, também um pouco mais, me ater menos ao resultado aqui, e tentar abordar um tema um pouco mais estrutural. A gente tem conversado com grande parte dos players e quando a gente faz as contas aqui, você mencionou, acho que na última pergunta, sobre o teu cash cost e tal. Quando a gente olha o cash cost da indústria brasileira, né, da indústria de açúcar e etanol brasileira, em função da depreciação do câmbio nesses últimos anos, a indústria ganhou uma competitividade muito grande contra os principais competidores estrangeiros, né? Então, de repente, a gente olha uma Tailândia rodando ali entre 15 e 16 cents per pound, uma Índia talvez até acima disso, apesar dos subsídios. E aí, talvez a gente comece a ver talvez uma mudança estrutural do ponto de vista do patamar de preço de açúcar, olhando um pouquinho mais para frente, se o câmbio, obviamente, se mantiver nesse patamar. Queria que você desse um pouco de cor, como é que você vê a competitividade, obviamente, da São Martinho, da indústria brasileira, vis-à-vis os principais produtores globais. Obrigado. Obrigado, Luiz, pelas perguntas. Deixa eu começar aqui pela primeira, né, da alocação de capital dos investimentos, né? Então, vamos começar pelo último ponto, né? A questão do etanol 2G, né, que bastante comentado aí recentemente por conta do IPO da Raízen, né, nos parques de bioenergia, né? A gente tem interesse no momento que a gente entender que a tecnologia é uma tecnologia viável do ponto de vista de custos e que tem um mercado endereçável maior, né? Por hora, a gente não tem nenhum projeto nesse sentido, tá? Mas o pessoal aqui que cuida de projetos lá do time do Agenor tá acompanhando de perto isso, tá? Fora isso, a gente tem a segunda fase, vou falar aqui por ordem de atratividade, que eu vejo que é o mais óbvio, tá? A segunda fase da planta de etanol de milho, né? Que a gente poderia estar startando tão logo que a primeira planta estivesse pronta, mais ou menos daqui a um ano, que levaria aí um capex da ordem de 600, 700 milhões de reais, tá? E adicionaria mais 220 mil metros cúbicos de etanol rapidamente, tá? Então, é uma maneira da gente adicionar etanol rápido, diferente do que é cana-de-açúcar, porque você tem que fazer, se a decisão fosse ampliar a Boa Vista, por exemplo, né, de 5 para 10 milhões, você teria que, além do capex ser muito maior, né, teria o tempo de você desenvolver o canavial, que demora pelo menos 3 anos, aí se for bastante rápido, tá? Então, o primeiro projeto que a gente está olhando, né, se as condições fizerem sentido, é uma segunda fase da planta de etanol de milho. Além disso, eu tenho algumas opções reais em duas usinas minhas, na São Martinho e na Santa Cruz, para adicionar até 350 mil megawatt-hora de energia, né? Que é uma energia que a gente coloca na rede no período de seca, né, que é o período onde o Brasil mais precisa por conta de estiagem, num capex aí da ordem de 700 milhões de reais, as duas usinas, tá? Mas isso depende, obviamente, de preço, né, de energia, que no preço do último leilão não era viável, mas dependendo de como passar essa reforma tributária, né, e a parte de tax cair dos 34 para casa de 20, 21, o projeto começa a ser atrativo mesmo com preço de energia um pouco menor, porque você tem aí esse benefício de tax que para um projeto desse tamanho é bastante relevante, né? Então vamos ver como ocorre, né? Então aí esses são os grandes investimentos em capitais, né? Aí, além disso, você tem, obviamente, M&A, né, na região. A gente tem ainda uma possibilidade, apesar do setor ter melhorado bastante do ponto de vista de rentabilidade por conta do câmbio, preço de etanol, etc., né, a gente percebe que tem algumas usinas que ainda precisam fazer alguns investimentos em uma ou duas plantas, né, para estar sendo viável financeiramente, né? Então, a gente está acompanhando um processo de uma que é a nossa vizinha, né, que está em leilão, está em recuperação judicial, uma planta de 3 milhões de toneladas, né,
e essa planta, obviamente, encaixaria lá na nossa região, né, de São Martinho e Santa Cruz, onde poderia rapidamente aumentar o tamanho de São Martinho, né, aumentar um pouco o tamanho de Santa Cruz e moer essa cana tranquilamente, diluindo o custo fixo, e que aí melhora muito a minha rentabilidade. Mas, de novo, é um M&A e depende aí de um terceiro e das condições de preço, etc., para a gente comprar ou não. Tá? E fora isso, algum outro M&A também que possa acontecer, que a gente sempre está olhando. Tá? Aí, indo para a parte de dividendos de recompra, né? Vou falar de recompra. A gente está pensando em abrir um novo programa, ainda essa decisão não está feita ainda. A gente tem uma preocupação grande com a questão de liquidez das ações, né? A gente sempre luta aqui para aumentar a liquidez das ações, e a recompra desse lado ele acaba jogando contra. Mas a gente está avaliando, pode ser que nesse nível de ação, principalmente a 31, 32, 33, né, dado o resultado que a gente está olhando aí para o futuro, né, faça todo sentido fazer recompra, porque o retorno do projeto da recompra muitas vezes é até melhor do que os próprios projetos que eu acabei de mencionar. Né? E dividendos, a gente pagou agora dentro da política dos 40%, né? Foi o primeiro ano que a gente pagou na política, né, na política nova. Historicamente, a São Martinho pagava em torno de 28% do lucro contábil, agora a gente pagou 40% do lucro caixa, né? Então, e provavelmente, se até o final do ano, né, mantendo as condições atuais, né, a gente vai chegar no nível de endividamento tão baixo, né, que pode ser no limite eu pagar quase tudo do meu lucro em dividendos, porque se eu não tiver nenhum projeto para alocar e minha dívida não tiver num nível interessante, que seja uma situação de estrutura de capital não ótima, como você mencionou. Tá? Então, além desses, né, a gente tem anualmente, né, uma discussão grande na São Martinho para ver alguns projetos internos das usinas que tragam aí redução de custo. Né? Então, projetos de otimização. Por exemplo, esse projeto aqui que eu mencionei rapidamente no começo, que era da diminuição do uso de potássio, né? Foi feito no ano passado, foi um projeto que a gente gastou aí 80 milhões de reais em todas as usinas, né? E eu consegui com isso reduzir 30% a minha necessidade de potássio, né? Qual que é o impacto disso? Num ano que o potássio sobe 50%, né, eu consigo reduzir muito o meu custo e continuar competitivo. Tá? Então, projetos como esse, né, além de outros, a gente estava analisando um projeto de fechamento de circuito de água na São Martinho, que vai me trazer mais etanol anidro no sistema, né, e o etanol anidro nesse ano está sendo um dos produtos mais rentáveis, né, dado aí a questão do supply demand. Então, essa combinado de projetos que a gente avalia todo ano aqui na São Martinho pode girar alguma coisa em torno de 150 a 200 milhões de reais, né? São projetos com um bom retorno, e a gente sempre está colocando para o conselho para avaliação. Em relação à tua segunda pergunta, né, que é a questão de competitividade, eu acho que você está correto. A São Martinho hoje, se a gente olhar no longo prazo, né, o meu custo a esse câmbio, tá? O meu custo caixa de açúcar e etanol equivalente, né, é alguma coisa próxima a entre 10 e 11 centavos, né? Depende aí de qual usina a gente está avaliando, mas entre 10 e 11 centavos, né? O setor, se a gente colocar tudo na conta, no Brasil aqui, deve ser alguma coisa próxima a 14 centavos, não menos do que isso, né? E como você bem falou, os principais players do mundo, Índia e Tailândia, estão com nível ainda bastante mais alto que isso. E fora isso, a Índia tem aí um incentivo grande, né, para estar tirando um pouco açúcar, colocando mais etanol. Esse mandato já está aprovado lá e isso vai acontecer. Tá? Com isso acontecendo, a gente pode ver um preço de açúcar estruturalmente melhor por longo prazo. Eu não sei se vai ser 18, 20 ou 24, mas melhor do que foram nos últimos 5 anos, que, se não me engano, na média foi alguma coisa próxima a 14 centavos. Tá?
Mas eu concordo contigo, é esse o caminho. E mesmo com o preço a 20 centavos que está hoje, Luiz, eu não vejo no Brasil ninguém conseguindo tirar nenhum projeto da gaveta rápido para colocar muito açúcar no mercado, né? Colocar muito açúcar significa ou você tira mix de etanol para açúcar, que aí é muito difícil fechar a conta, principalmente por conta desse nível de petróleo hoje, ou você começa do zero uma usina, que aí você tem o capital empregado é muito grande, demora muito tempo para a formação do canavial, tem muitos riscos, eu não vejo ninguém entrando numa empreitada dessa aqui no Brasil. Fora a questão de localização, né? Espaço para... Você vai competir com soja, né, e algodão para plantar cana, né? Não é uma competição hoje em dia muito provável, pode ser que a cana até perca, né? Então, tudo isso combinado, né, eu acho bem provável que você tenha aí no médio prazo um preço estruturalmente bem melhor para açúcar, tá? Obviamente isso pode mudar, né, se o preço do etanol cair, né, do petróleo cair, que é fundamental aqui para sustentar o preço do açúcar. Para você ter uma ideia, internamente a gente trata aqui o plano de longo prazo da São Martinho, né, quando a gente discute com diretoria e conselho, o preço de açúcar no longo prazo ele sempre se equipara ao preço do petróleo, né? Nunca mais do que o preço do petróleo. Né? Então, esse é um pouco como a gente trabalha aqui. Então, o preço do petróleo é muito importante para esse equilíbrio aqui. Tá certo. Fechado. Se eu permitir só uma última, essa PEC dos precatórios de alguma forma impacta vocês lá do que vocês tinham para receber ou não? Desculpa pela terceira pergunta. Não, sem problemas. Eu vou te dar uma resposta honesta. A gente não sabe ainda, tá? Porque nessa PEC do precatório, pelo que a gente leu, né, o meu jurídico leu aqui, eles estão tentando parcelar o precatório, os precatórios acima de 66 milhões, mas precatórios que não estão parcelados, né? Então, eles não estão... Eu não ouvi, a gente não leu, né, dentro da PEC, como e se eles vão tratar os precatórios que já estão parcelados. O meu precatório já está parcelado, eu estou recebendo a 4ª parcela agora, inclusive a Copersucar já informou a gente que o recurso foi depositado já na vara e está no processo de levantar o recurso, então esse ano não tem nenhum risco aí da gente não receber, né? Mas não tem nenhum detalhe, Luiz, se a gente vai haver um reparcelamento do parcelamento, né? Mas a gente está assumindo aqui que não, né? Mas precisamos ver aí como vai passar no Senado e na Câmara para ver se a gente é atingido ou não. Se for atingido, né? Ordem de grandeza, o que a gente tem para receber ainda dos próximos 4 anos, né? São 700 milhões de reais já líquido de impostos, que a gente receber em 4 anos, vamos receber em 10 anos, né? Mas a gente não tem essa certeza ainda se vai ser reparcelado isso, tá? Tá certo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Luiz. A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Citibank. Oi, Felipe, obrigado pelo tempo aqui. Eu tenho 3 perguntas rápidas. Assim. A primeira, falando um pouco sobre etanol, como você mencionou, o preço do etanol realmente voltou a se equiparar ao preço de açúcar, até melhorou bastante recentemente. E a gente viu alguns players acelerando até o processo de venda, né? Não fazendo aquele tradicional carrego para entre safra. Eu queria ver qual que seria a estratégia de vocês para essa safra? Olhando o que vocês estão vendo, talvez o mix até um pouco mais, aumentando um pouco mais o mix, né, para o etanol, como que seria para os próximos trimestres a estratégia da companhia com relação à comercialização do etanol? A segunda, um ponto rápido sobre a questão das geadas e até a seca que acabou impactando na produtividade, como a gente viu, não só na São Martinho, mas no setor como um todo. Se pudesse falar um pouco como vocês estão vendo até esse carrego para a próxima safra em relação à produtividade, a gente ouviu de alguns players também que poderia ter um efeito de carrego na produção para a próxima safra e não só nessa safra, né? Então, isso seria um ponto importante.
E para finalizar, se pudesse passar um update bem rápido sobre como anda o projeto, tanto do etanol de milho quanto o A-6, em questão de timeline, se teve algum update, se continua o mesmo prazo, questão de entrada da planta de milho, seria ótimo também. Obrigado. Oi, Gabriel, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar aqui pela segunda. Existe sim, pode existir sim um impacto na próxima safra, porque geralmente quando você tem uma seca muito forte com geada, né, você precisa de muita chuva no verão para ter essa recuperação e a cana brotar, né? Nós mesmos estamos fazendo um investimento importante agora para meio que como se alimentasse novamente a cana, tá? Porque como estava muito seco, tomou geada, né, na brotação, aí ela para de brotar, então precisa de mais alimento para rebrotar mais rápido e ficar vigorosa para o próximo ano. Então tem um investimento para fazer que a gente está colocando aqui nesse ano, alguma coisa próxima a 20 milhões de reais, tá? Mas é verdade, a gente pode ter um impacto no próximo ano se as chuvas forem fracas durante o verão, né? Agora, se as chuvas voltarem ao normal, né, e tiver um volume de chuva importante aí de novembro até março, né, a gente acha que o impacto é muito pequeno, né? Mas melhor do que... e aí você tem uma recuperação aí da ordem de 5% a 10% no canavial do Centro-Sul, depende de como cada usina cuidou do seu canavial, tá? A primeira pergunta em relação à estratégia de vendas de etanol, né? A gente deve vender mais ou menos dentro da demanda de mercado, tá? Nesse preço onde está, né? 3.100, 3.200 na média de hidratado, a gente está vendendo, né? Tem produto que a gente vende, porque basicamente o etanol vai estar, ele é uma função aí de preço de petróleo, então assumindo que o preço está bom hoje, o preço do petróleo está num nível bastante razoável, a São Martinho está vendendo. Então não deve ter aquele carrego tradicional, onde a gente vende 40% no primeiro semestre e 60% no segundo, deve ser mais ou menos meio a meio, tá? E a terceira pergunta, um update do projeto de milho, né? Continua no mesmo estágio de alguns meses atrás, né? A gente deve iniciar a planta em meados de agosto do próximo ano. Já iniciou a construção, então não vai ter atraso nenhum. A gente já começou a procurar milho para comprar na região, né? Então, provavelmente a parte de estocagem de milho fica pronta primeiro, né? A gente espera até o final desse ano ter já um volume de estocagem importante lá pronto para a gente colocar o milho. E o time comercial está buscando, de suprimentos, perdão, está buscando milho na região para estar comprando antecipadamente. A gente percebe que hoje não tem venda antecipada, o pessoal está esperando chegar mais próximo por conta dessas quebras de safra de milho que estão acontecendo, tá? A gente não comprou até hoje quase nada, porque a gente de fato não conseguiu encontrar um volume razoável de milho na região para comprar antecipadamente, porque também a gente não tem armazenagem, né? Porque geralmente o que você encontra, você precisa retirar para armazenar e a nossa armazenagem vai ficar pronta, espera até o final do ano. E no projeto de cogeração, deve iniciar em 2023, está tudo contratado e o fornecedor já está produzindo a caldeira, né? Geralmente a caldeira é produzida dentro com o fornecedor, depois eles vão lá e deslocam para a usina, mas não teve atraso nenhum. Ok? Nossa, ficou muito claro. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem de André Hachen, Itaú. Felipe, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Queria perguntar um pouquinho sobre biogás. O pessoal já explicou bastante sobre etanol celulose e outros sólidos renováveis. Você poderia comentar um pouquinho como vocês estão vendo, como vocês pensam no produto e quais são as utilizações, principalmente em termos também de CBio. Imagino que se você conseguisse mudar boa parte da produção do maquinário para biogás, tem uma eficiência muito grande aí para essa tira. Então, você poderia comentar um pouquinho o que vocês estão estudando e como isso tem avançado? Claro, obrigado pela pergunta, André. A gente tem
o biogás, né, na verdade, o melhor dos mundos, né, o ideal seria se a gente conseguisse transformar todo o nosso potencial de biogás para abastecer os motores dos nossos caminhões, colhedoras, etc., e não precisar mais do diesel, né? A gente gasta hoje alguma coisa entre 300 e 350 milhões de reais por ano de diesel, que com a quantidade de vinhaça que eu produzo, teria o potencial para substituir 100% desse diesel em biogás, tá? Nas minhas 4 plantas. O ponto é que os motores para tratores, colhedores, etc., que são motores que são pesados, que a questão de peso dessa maquinária é muito grande, né? Ainda não estão desenvolvidos para rodar com biogás, né? Então a gente está ainda a indústria automobilística está trabalhando nisso para fazer esse desenvolvimento, tá? Então esse é o disclaimer, mas o creme de la creme do biogás é você substituir por diesel, que aí além de você reduzir muito o teu custo, você consegue ter um impacto ambiental super positivo. Bom, dado que ainda não tem esse desenvolvimento em caminhões com torque alto e colhedor, etc., a gente tem outras avenidas, né? A avenida da energia elétrica, que a gente, por enquanto, não tá explorando, porque entende que o retorno é muito baixo. Mas tem um projeto de uma das unidades minha, que é a Santa Cruz, que dado que a Santa Cruz tem uma infraestrutura para injetar o biogás na rede, né? A gente está no finalmente aqui para avaliar se vale a pena ou não fazer esse investimento, tá? Daqueles investimentos anuais que a gente discute aqui todo segundo semestre na São Martinho, esse de biogás na Santa Cruz é um deles, tá? Eu não tenho os números ainda para te passar, mas é um projeto bastante rentável, mas não é tão grande, tá? Um projeto da ordem de 50 milhões de reais no máximo, tá? A gente poderia, assim, transformar biogás em energia elétrica, mas aí se você faz isso, você perde a opção, né, se no futuro a indústria desenvolver motores que rodam a biogás, né, você já vendeu como energia elétrica, você não consegue fazer essa transição tão rápido, né? Então a gente está no meio dessa avaliação agora ainda, né, e essa é um pouco a nossa visão, tá? Perfeito, super claro. Obrigado. Obrigado, André. Próxima pergunta de Tiago Duarte. Pode prosseguir. Oi, obrigado. Tudo bom, Felipe? Eu queria fazer, na verdade, 3 follow-ups de temas já discutidos, né? A primeira sobre a história do carrego, né? Você discutiu que você acha que talvez não haja tanto espaço para carrego esse ano, dados os preços remuneradores já no meio da safra, né? No carrego do etanol, eu me refiro. Aí minha pergunta para você, Felipe, é se você não vê risco com aquele número que você mencionou, do Centro-Sul fazer 520, 530 milhões de toneladas, se você não vê risco de faltar etanol na entre-safra, né, dado que o consumo do hidratado está se provando bastante resiliente, apesar de estar acima da paridade, e do anidro certamente, né? Então, se puder discorrer um pouquinho, você entende que esse risco é um risco importante. O segundo follow-up é sobre aquela discussão do preço do açúcar a médio prazo, e aí você mencionou no fim que o preço do petróleo é uma variável importante por conta da correlação histórica, né, entre o etanol e o açúcar. Aí a minha pergunta para você seria, isso ainda é verdade? Né? E o motivo pelo qual eu pergunto é porque a gente, né, com todas essas discussões ocorrendo na Índia, como você mencionou, e o Brasil, né, na safra passada e nessa safra até agora, a gente está muito perto de maximização do output de açúcar, né? Então, estou quase que dizendo que para qualquer preço para baixo de etanol, né, e portanto de petróleo e portanto de etanol, o espaço para o Brasil adicionar mais açúcar na oferta com o que você tem de capacidade hoje parece limitado. Eu não sei se você concorda com isso. Interessante ouvir também. E aí o terceiro follow-up é só nessa última pergunta,
Você falou que vocês ainda não iniciaram compra antecipada de milho, né, para a fábrica que entra ano que vem. Eu queria entender se é isso mesmo, quer dizer, a gente deve imaginar que todo o milho que vocês vão começar a processar no ano que vem, vocês vão comprar no spot. Essa é a forma correta de pensar. Obrigado. Oi, Thiago, obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar pela última. Na verdade, a gente comprou acho que 15 mil toneladas só, é muito pouco frente ao que eu tenho que comprar por ano, que são 500 mil toneladas. E a gente não comprou ainda porque, de fato, não tinha disponibilidade na região, né? Não tinha vendedor, né? Assim que a gente consiga um volume relevante, né, de compra de milho, né, a gente vai fazer, e isso deve acontecer no momento que meus armazéns estiverem prontos, né, que eu imagino que até o final do ano. Então, eu espero que até o final do ano, começo do ano que vem, no máximo, a gente já tenha aí um volume de compra de milho relevante, né? Então, de fato, a gente não vai comprar no spot, a ideia é a gente comprar nos períodos onde tem uma de safrinha da região, onde tem uma oferta importante de milho na região. Ocorre que nesses últimos 12, 18 meses, de fato, aconteceu uma quebra importante na safra de milho aqui no Brasil, né? Lá fora também, e com isso acabou que essa cadeia de suprimentos ela está um pouco prejudicada, muito fora da normalidade. Mas a nossa estratégia é comprar antecipadamente, né? Mas tão logo que a gente tenha disponibilidade e armazém, tá? A sua segunda pergunta em relação ao açúcar, você tem razão, eu concordo com você, né? De fato, no limite, né? Você não tem hoje muito mais produção de açúcar para estar colocando no mercado, né? Você teria que fazer investimentos grandes aqui no Brasil em cristalização de açúcar, ou mesmo fazer um investimento nas plantas de etanol na região do Goiás, Mato Grosso, que são puro etanol para açúcar, né? A exemplo da Boa Vista, né? Mas o que eu mencionei, né, que a gente coloca aqui no nosso plano de negócios, né? Nosso plano de negócio é sempre olhando uma premissa bastante conservadora, né? Então é assim, para eu avaliar quanto a companhia vai gerar de caixa no futuro para fazer investimento, para recomprar ações e para pagar dividendos, né? Quando eu discuto isso no meu conselho, a minha premissa é que no longo prazo o preço do petróleo é o meu cap, para açúcar também, apesar de eu concordar com você na questão de a dificuldade do Brasil de colocar muito mais açúcar aí muito rápido no mercado. Porque Goiás tem uma dificuldade logística, né? Se eu colocar uma planta de açúcar em Goiás, para vocês terem uma ideia, o investimento é da ordem de 300 milhões de reais, né? Que eu converteria mais ou menos 2,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em açúcar. Além disso, para o projeto ser viável, eu tenho que estar com uma premissa de preço de etanol bastante baixa, porque na verdade eu estou tirando etanol e colocando açúcar, né? Então acaba que nunca dá viabilidade, né? Mas a minha menção de sempre colocar o preço do petróleo, né, foi um pouco na pergunta do Luiz, né, de alocação de capital, né? Quando você olha a tua alocação de capital, qual que é a tua lógica financeira, né? A gente aqui, de maneira conservadora, olha o petróleo como sendo aí o limitador do preço de açúcar, mas a gente está se surpreendendo positivamente que, de fato, pode ser que o açúcar no futuro seja ainda melhor que o etanol. Tá? E a tua primeira pergunta, em relação a poder faltar etanol até o final da safra, né? Essa é uma discussão que já está tendo, né? A gente entende que a falta de etanol anidro seria um grande problema, e São Martinho e o setor como um todo, se ocorrer alguma falta, a gente está pronto para fazer importação, tá? Tem um compromisso nosso e do setor na hipótese de haver falta de etanol anidro, a gente vai estar fazendo uma importação de etanol dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar para estar atendendo o mercado brasileiro e não ter nenhum problema com etanol anidro. Etanol hidratado, aí é uma questão um pouco de... o consumidor do etanol tem a possibilidade de colocar gasolina, né? Então, o que vai acontecer é que se o preço subir muito acima dos 75% de paridade, naturalmente o consumidor vai migrar para a gasolina, né? E aí sim, né? A gasolina vai precisar do anidro para complementar,
e caso não tenha, o setor está pronto aí para estar fazendo a importação e atendendo o mercado sem nenhum problema, né? Mas, de fato, é uma cultura que a cana-de-açúcar que sofreu muito com a seca, né? E a produtividade está muito baixa. Todo mundo, muitos players como a São Martinho, já ajustaram a fábrica para produzir mais etanol anidro, né? Grande parte desse etanol que eu estou fazendo é anidro. Estou buscando espaço para fazer até em outros lugares a desidratação do hidratado para produzir mais anidro, né? Não é um processo simples, mas dá para fazer. E a indústria inteira está se mexendo para evitar a importação, mas se tiver que importar, a gente importa para atender o mercado. Perfeito, obrigado, Felipe. E aí, essa questão da indústria, eu acho que é muito uma preocupação com o próprio regulador, né? Que não acontecer o que aconteceu no passado, por exemplo, de você ter canetadas que mudem a mistura do anidro, por exemplo. Eu acho que essa é a preocupação. E com o regulador e efetivamente com a sociedade, né? Porque mesmo que o regulador reduzir a mistura, né? Até reduzir a mistura, aí também tem que conseguir gasolina, né? A gente tem que ter um compromisso, né? Se a indústria, no começo do ano, se comprometeu em colocar no mercado o equivalente de anidro de 27% da mistura, da consumo de gasolina, perdão, tem que ser feito, né? Não dá para culpar a chuva, né? A gente tem que tem que dar um jeito junto com os produtores. A São Martinho está nessa discussão para estar endereçando esse problema e, se for o caso, fazer uma importação gravosa. Mas lembrando, obviamente, né, que assim, a São Martinho não exporta etanol anidro, né? Então a gente todo o etanol anidro que poderia ser exportado, a gente deixou de exportar para atender o mercado e espero que os outros players também façam o mesmo, né? Super claro. Obrigado, Felipe. Obrigado, Thiago. A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, Banco JP Morgan. Oi, Felipe. Obrigado pela pergunta. Basicamente é o seguinte, eu concordo com você que acho que temos melhores alocações de captação até agora em comprar a própria ação, mas outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? Também concordo que não faz sentido investir no greenfield, porque na verdade está todo mundo bem abaixo da utilização de capacidade, né? Da sua capacidade nominal, inclusive a São Martinho, por eventos climáticos, etc. Mas a minha pergunta é se você acha que não vale a pena a São Martinho e a indústria investir, na verdade, em aumento de plantio ou, de alguma forma, em aumento de produtividade para que você consiga operar em anos como esse, né, anos mais extraordinários, com uma utilização, na verdade, maior do que você está operando hoje. Ainda mais que você tenha visibilidade, como você falou aí, né, olhando 2, 3 anos para frente, até elas para frente, você vai ver que você consegue travar o açúcar num preço muito razoável. Então, a pergunta que é essa, assim, não vale a pena você investir em aumento de plantio ou talvez em regiões que você tenha um TCH menor que a média, não sei, talvez irrigação, algo que te consiga aumentar o TCH de forma mais consistente e tua cana disponível de forma consistente também. Oi, Lucas, boa tarde, obrigado pela pergunta. Isso aqui é uma obsessão nossa. A gente fala desse assunto de melhorar a produtividade, de expandir a área de cana, de assim outros também. O time de operações acompanha isso de perto. A muda pré-brotada é um passo importante nisso. A gente está acelerando isso o máximo possível, só que existe uma questão física, né? No caso da São Martinho, por exemplo, no caso das usinas de São Paulo, tá? A Iracema, São Martinho e Santa Cruz. Não existe espaço para eu expandir o plantio, né, e a disponibilidade de cana em hectares, né? Porque tá tudo tomado, tem muita competição de usina. Então, quantidade de hectares, eu não consigo arrendar mais, né? Eu tento, mas eu não consigo arrendar mais cana, mais área, né? Que seria um caminho mais fácil, né? Na Boa Vista, eu até que consigo, né? E é por isso que Boa Vista hoje entre as unidades que sofre menos, né?
porque ela tem, na prática, um excesso de cana em relação ao tamanho de moagem dela. Então, já vê no final do ano, quando a gente divulgar a moagem por usina, você vai ver que a Boa Vista é que menos quebrou. Né? Primeiro que ela sofreu menos com o clima, mas mais importante que isso é que a Boa Vista está desenhada para ter mais cana do que usina, né? E quando tem uma intempérie climática, ela acaba se beneficiando disso, tá? E lá é uma região que tem espaço, né? Era uma região de gado, né? E a gente foi aos poucos expandindo, então tem espaço para arrendar mais. Agora em São Paulo não dá, né? Não tem mais área para estar arrendando. Então o grande investimento tem que ser efetivamente na produtividade por hectare, né? Que aí também, além disso, você leva a questão de diluição de custo fixo, né? Que é bem mais relevante quando você tem uma produtividade melhor por hectare. Nesse sentido, a gente faz todo o esforço, né? E estamos aí na frente nas melhores técnicas para estar melhorando a produtividade. A unidade de São Martinho, para você ter uma ideia, há 5 ou 6 anos atrás, chegou numa produtividade de 94 toneladas por hectare. Esse ano a gente vai bater 75, sendo que nos últimos 6 anos a gente investiu um caminhão de dinheiro em produtividade, em MPB com meiose, etc. Só que ocorre, quando tem uma estiagem desse tamanho, né, que foi a maior dos últimos 80 anos ou 90 anos, não sei exatamente, acaba que nivela todo mundo meio por baixo, né? Mas também, por outro lado, a recuperação, né? Quando chove, a gente recupera muito mais rápido do que a média do setor. A gente estava olhando esse dado há umas 2 semanas atrás, né? Comparando moagem do Centro-Sul com moagem de São Martinho, a gente percebe que quando ocorre uma seca desse patamar, muitas vezes a nossa quebra de produtividade é até maior que a média do Centro-Sul, né? Porque a gente está com o canavial muito em ordem, aí quando vem aquela seca, você cai muito rápido, percentualmente. Por outro lado, quando volta a chuva, a gente retoma muito mais rápido, né? Mas tenho certeza que a gente olha isso aqui todo dia e tenta ver as melhores práticas para tá acelerando isso. Uma delas por exemplo, aumentar o nível de fosfato no solo, né? Para segurar um pouco mais a cana, nutrir um pouco mais a cana. A gente vai estar implementando isso agora e deve implementar isso ao longo do tempo, né? A Embrapa trouxe essa tecnologia, a gente discutiu bastante nos últimos meses aí e deve estar implementando isso já nesse ano. Então, estamos aí a todo vapor tentando colocar as melhores técnicas para aumentar a produtividade, sim, né? Agora, um M&A também é um outro caminho importante ali, né? Se eu consigo fazer um M&A onde eu compro só cana e fecho a usina, eu fico com um colchão de cana. E numa situação dessa, né, eu pego aquela cana e processo na São Martinho e não perco nada com preço maior, né? Que é uma outra estratégia. Obrigado, Felipe. Obrigado, Lucas. A próxima pergunta vem de Werner Roger, Trígono Capital. Boa tarde, Felipe. Parabéns aí pelo resultado, né? Ainda nessa, digamos, dificuldade climática. São 2 perguntas. Em relação a essa produtividade de 75 toneladas, isso a gente espera, vocês esperam que seja mantido ou recupera, né, com outros cortes, né, numa região que não tenha sido menos afetada? Eu entendo que a companhia tenha privilegiado, né, aquelas áreas mais afetadas, né, que já teria perdas maiores, preservando áreas, né, ainda menos afetadas. E a gente está acompanhando agora, né, o açúcar sobe 6% hoje, talvez, não sei se for essa informação ainda única, que não ainda registrou o efeito da geada, né, e a gente sabe que canaviais aí são muitos com mais problemas que São Martinho, né, vão mais afetados mais para frente. E também olhando a questão, né, que você comentou do preço do etanol em relação ao petróleo, ao açúcar também, né, isso aí como se fosse o chance de business usual, quer dizer, que não fosse tudo igual. Mas a Índia, ela vai agora entrar, adicionar, incrementar o blend de etanol na gasolina, né, de 10% para 20%. Então, ano que vem, a associação a gente já anunciou, eles vão tirar 3,5 milhões de toneladas de açúcar. Na próxima outra safra, 6 milhões de toneladas de açúcar vão sair da Índia.
E aí também agora eles anunciaram a entrada do Flex, né, que a gente tem aqui no Brasil. E aqui no Brasil, os híbridos, né, com etanol, que a Toyota, a Volkswagen anunciaram também. Na minha visão, isso aqui muda muito a questão estrutural, né, do açúcar. Quer dizer, a Índia deixa de subsidiar, sai do mercado, né, o etanol a gente sabe que a demanda vai continuar crescendo aqui, e se isso não vai acarretar um novo patamar, talvez acima de 20, e sabendo também a questão de descarbonização, né, o mundo todo vai buscar descarbonizar, né, a gente viu ontem o relatório aí em relação ao aquecimento global. Se outros países, né, a própria Inglaterra, que não tem etanol, está adicionando etanol, China, Tailândia, quer dizer, uma total ruptura ao passado, né, se muda completamente a estrutura, deixando de estar associado ao petróleo. Então, pelo menos essa é a minha expectativa e minha visão, não sei se você também compartilha disso, ou de repente a gente tem que esperar mais um tempo para ver o que acontece. Obrigado. Oi, Werner, obrigado pela pergunta e pelos comentários. Olha, vou começar pela segunda, tá? Eu compartilho dessa tua visão. Eu acho que essa questão de sustentabilidade, e ontem realmente eu dei uma olhada no relatório que saiu, que aumentando quase 1,5 grau, né, na temperatura global, sendo que o Brasil bastante impactado. Isso é uma coisa até que nos preocupa, né? Porque se a gente olha o que aconteceu na região Centro-Sul e nos nossos canaviais aqui em São Paulo, né, nos últimos 5 anos, todo ano tem uma novidade climática ruim, né? Então tem que, de fato, quem não acredita que existe aquecimento global, né, quem está produzindo cana, como eu aqui, eu digo para você que de fato o clima mudou aí do que a gente viu no normal aí nos últimos 30, 40 anos. Mas eu entendo que se realmente a Índia tomar todas essas medidas, a gente pode ver aí um novo patamar de preço de açúcar, né, indo aí para casa de 20, 25 centavos, sendo que o Brasil não consegue responder nem no médio prazo para colocar mais açúcar no mercado, o que seria bastante positivo aí para o setor, né? Mas meu ponto ali em relação ao preço do petróleo é realmente quando a gente pensa numa premissa conservadora para fazer análise aqui de investimento, né? Mesmo de M&A, de qualquer projeto, a gente tem que olhar um preço mais conservador. Eu estou na empresa já desde 2006, né? Eu já fiquei animado com esse preço de 20 aí várias vezes, e depois a gente, né, voltava para 10 e tal, e a gente via que não era bem assim. Então, como um negócio cíclico, né, a gente tem que estar tomando bastante cuidado. Mas acho que esse petróleo firme e com o câmbio mais desvalorizado do jeito que está, eu acho que de fato a gente pode ter um novo patamar de preço aí para açúcar. A tua primeira pergunta, eu diria que sim, né, no próximo trimestre a gente pode ver um TCH um pouco melhor, mas isso não muda a moagem final, tá? A moagem final, nossa, deve ficar mais ou menos dentro do guidance que a gente colocou lá em junho, né? Da mesma, não diferente do setor, a gente sofreu um pouco com geada, a gente teve geada em algumas áreas. Quando ocorre que a gente tem geada, a gente tem que movimentar toda a estrutura para colher essa cana geada, né? E com isso você tira a cana de ciclo, né? Você está colhendo uma cana que não estava pronta para ser colhida e vai colher tardiamente uma cana que vai ser colhida, que deveria ser colhida, né? Com isso, esse ajuste no ciclo pode piorar um pouquinho a produtividade, mas a gente está bastante confortável que a piora da produtividade ela é totalmente compensada pela melhora do ATR, né? Quando você tem frio, né, e com esse tempo seco do jeito que está, né, você tem um ATR muito melhor. Se a gente olhar aqui no próprio trimestre, né, a gente está com um ATR 2,9% melhor do que o ano passado, sendo que no ano passado já foi um ATR muito alto, né, que foi também um ano bastante seco, né? Então, assim, no tri contra tri deve melhorar o TCH, mas para o ano inteiro a produção, infelizmente, não vai sair muito do que a gente já tinha estimado. Ok, obrigado. Obrigado, Werner. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais. Bem, obrigado a todos pela presença no call. Tem algumas perguntas aqui pelo chat que, na sequência, a equipe de RI vai estar respondendo para os senhores.
Estamos à disposição aqui a qualquer tempo para qualquer dúvida. O próximo trimestre a gente deve estar divulgando aí em meados de novembro. Estamos à disposição aqui. Obrigado, boa tarde a todos. A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.